Boa noite, mais um encontro dos empretecos aqui. Hoje a gente está na segunda vez que a gente está aqui na plataforma do Simpla. A gente já está usando essa ferramenta aí desde a semana passada. Foi bem bacana, quem perdeu tem gravação. Inclusive, o Eugênio, que vai passar aqui os recadinhos, fez a palestra da semana passada junto com o Maurício. Tem uma ferramenta muito bacana do Todoist, que vale a pena dar uma olhada lá, mas vamos passar aí os recadinhos que a gente tem da semana, né, Eugênio? Sim, aproveitando aí que você falou do Todoist, eu já coloquei também as minhas atividades, meus projetos aqui, já estou fazendo, é bem interessante mesmo. Mas vamos lá. Primeiro, né, gostaria de agradecer a todos que estão aí, Mel, todos que estão, muito obrigado. E para falar do nosso programa de mentoria, que nós estamos aí lançando já a segunda turma, vamos iniciar aí no início de novembro. Dia 3 de novembro vai ter aí o novo programa de mentoria. Nós já finalizamos a primeira turma, estamos fazendo algumas revisões e tudo mais, então estão todos convidados a participar. Para se inscrever, é só falar aí com a gente, né? As inscrições estão abertas, tá? É isso aí, Mel, que a gente tem aí de recadinho. E nossas redes? É verdade, né? Para seguir a gente nas nossas redes, é verdade. Nas redes sociais aí no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Aproveitem aí. A gente vai estar subindo depois essa gravação lá no YouTube também, né? Estamos inaugurando aí, estamos começando a postar coisas lá. Já postamos o último do workshop. Então, quem tiver aí interesse, vai lá, curte a gente, se inscreve no canal, tá? Que é bem interessante mesmo os conteúdos. Obrigada, Eugênio. Show. Bom, hoje a Raíssa está aqui nos prestigiando de novo. Ela já nos prestigiou numa live lá no Instagram, falando sobre inteligência emocional. Foi muito bacana. Quem perdeu, o conteúdo está gravado, está lá no IGTV. Vale a pena sempre dar uma revisada nesses conteúdos. Acho que a gente passou por tanta coisa aí no meio dessa pandemia, mas é um conteúdo que ele é atemporal, então sempre vale a pena dar uma olhadinha nesse conteúdo. E hoje, Raíssa Kiel aqui de novo com a gente, falando sobre comunicação 360. Boa noite, Raíssa, tudo bem? Boa noite, Melissa, tudo bem? E vocês, tudo certinho? Tudo bem. Então, tá bom. Só puxando o gancho do que você disse de inteligência emocional, a gente vai ter uma oficina presencial, com no máximo de 18 pessoas, então fica o convite também. Depois eu vou deixar meu e-mail e meu WhatsApp, caso alguém queira participar dessa oficina presencial no centro, lá no Sebrae. Vai ser a nossa primeira turma fazendo no presencial essa oficina, tá bem legal, com bastante prática e gratuita, então vale a pena checar. É uma Legal. oficina aí, são 2 horas, como é que funciona? Não, a online são 2 horas. A presencial a gente vai fazer com 4 horas. Um Bem tempinho de bacana. intervalo, mas com mais tempo para reflexão, para fazer os exercícios. Então, acho que vai ficar bem legal. Bem bacana. Bom, a gente vai começar aqui, vou começar aí com umas perguntinhas, para a gente começar o Comunicação 360. Entender o que é de fato comunicação, qual é o conceito de comunicação? Bom, eu gosto de trazer que comunicação, vamos tirar aquela ideia só de que comunicação é você ter o interlocutor e o receptor. Eu gosto de dar uma mudada nisso e dizer que comunicação é comportamento, né? Você se comunica o tempo todo e você, inclusive, se comunica no silêncio. Então, é importante que a gente olhe para a comunicação como todas as nossas, todos as nossas atitudes mesmo. Então, pensando no empreendedorismo, desde quando você decide colocar um negócio em prática, né, até quando você atende o seu cliente ali na ponta, ou quando você conversa com o seu colaborador,
tudo isso envolve comunicação, tudo isso envolve a linguagem, o comportamento, e é por isso que é tão importante a gente falar sobre essa temática e trazer que, basicamente, a comunicação é quando você consegue ser escutado e quando você escuta também. Então, é uma troca, né? É quando você realmente entende o que você quer passar para as outras pessoas e quando você também entende o que as outras pessoas querem te passar. E isso entra também em ouvir aquilo que não está sendo dito. E não só o que está de fato sendo dito, mas também o que não está sendo dito, né? Ou então quais são todas as necessidades que estão por trás daquela fala ou daquele comportamento, enfim. Então, a comunicação, ela é bem complexa, é por isso aí até gostei bastante do nome, né, do que o Paulo trouxe de 360, que é realmente olhar para todos esses lados e repensar a forma como a gente se comunica mesmo, repensar em todos os pontos, principalmente qual que é a nossa intenção quando a gente fala, quando a gente se posiciona, quando a gente se comporta. Eu li uma frase ontem, inclusive, que eu gostei demais, que é mais ou menos assim, não vou lembrar exatamente, mas é mais ou menos assim. Aquilo que eu falo é o que eu gostaria de querer, mas na verdade eu não consigo falar aquilo que eu realmente quero. Então, normalmente a gente não fala as nossas reais intenções, né? A gente vai dando a gente fala algumas situações ou faz alguns comportamentos meio maquiados, mas a gente não fala exatamente o que a gente quer. E no empreendedorismo, o cliente percebe isso, de alguma forma o cliente percebe, saca isso, a gente precisa tomar esse cuidado. Ah, legal. E como é que como praticar essa empatia, essa escutar o outro, né, para poder também auxiliar a comunicação? Certo. A empatia, ela é um tema que está até meio batido e as pessoas estão criando um pouco de resistência, né, em relação a esse conceito. E não vamos fazer isso, tá, gente? Vamos entender a empatia como realmente uma habilidade aí que pode ser desenvolvida por todas as pessoas. Umas pessoas têm uma capacidade um pouco maior de ter empatia do que outras, mas é uma habilidade essencial, principalmente dentro do empreendedorismo, porque para o empreendedor, ele lida com tantas pessoas de diferentes lugares, né? São clientes, são fornecedores, são colaboradores e são pessoas com uma visão de mundo muito diferente uma da outra. Então, eu não fico presa numa bolha só, né? Eu atendo várias pessoas em várias situações, várias classes, raças, gêneros. Então, eu preciso muito desenvolver essa habilidade de empatia para eu conseguir, de fato, escutar o outro, mas mais do que isso, tá ali presente mesmo naquele momento. E aí, como que eu consigo desenvolver isso, né? O que é, na verdade, a empatia? Vamos começar por aí. A empatia é você ter a disposição para estar no lugar do outro por alguns momentos. Isso é muito difícil eu conseguir sentir o que a outra pessoa está sentindo, é muito difícil eu entender exatamente pelo que ela está passando, mas quando eu me abro, né, e quando eu realmente me vejo presente ali naquela situação, quando eu desligo, né, do mundo fora, né, desligo de celular, desligo das redes e realmente estou ali presente, é possível fazer essa entrega e onde a escuta pode acontecer. E aí é eu fazer pelo outro aquilo que o outro gostaria que eu fizesse por ele. E não fazer pelo outro aquilo que eu gostaria que fizessem por mim. Porque isso não é empatia, né? Então, existem muitas pessoas que consideram empatia como eu fazer pelo outro aquilo que eu gostaria que fizessem por mim. Isso, no máximo, é respeito, mas, de certa forma, é me colocar como centro do mundo e achar que o que eu quero, que eu gosto, né? O que eu acho legal é o que todo mundo deve achar. Então, aí vem um pouco do egoísmo. A empatia é eu perceber o outro de tal forma que eu consigo fazer por ele aquilo que ele gostaria que eu fizesse. E a escuta ativa está totalmente ligada a isso. Então, se
se percebe num momento que você não está tão conectado com aquela pessoa que está na tua frente, seja ela seu colaborador, seja ela seu cliente, comece a colocar um pouquinho disso na sua semana. Porque é assim que a gente adquire um hábito novo, né? Então, não tem problema se você não é uma pessoa que escuta bem, que é uma pessoa que gosta, né, de ouvir outra pessoa, de acolher. Não tem problema nenhum, não tá certo, não tem certo e errado, mas é uma habilidade que é importantíssima de se desenvolver. Então, comece a colocar isso um pouquinho no seu dia a dia ali. Eu vou pelo menos uma vez por semana fazer uma reunião individual com 3 colaboradores para estar ali presente, ouvir e de fato estar ali. Na sua família, vai jantar, deixe o celular de lado, esteja presente, comece a exercitar esse momento de estar presente, de fazer perguntas, de realmente se mostrar interessado ali por aquela situação, porque isso vai fazendo com que a gente desenvolva essa habilidade aí de empatia. Tem uma definição muito bacana, agora eu não lembro a fonte, mas que fala que a empatia nada mais é não só do que você se colocar no lugar do outro, mas dentro do mundo dele, que às vezes não é o mesmo mundo que a gente vive, né? Às vezes a situação é diferente, a experiência é diferente, a cultura, enfim, tem uma série de fatores que interferem nisso tudo. Total, Mel. E assim, pegando aí no gancho que você disse, eu só consigo fazer isso se eu me abro para experiências. Então, se eu percebo que eu tenho um colaborador que tem uma história de vida, uma cultura, uma situação que difere totalmente da minha, o meu papel é entender, né, da onde essa pessoa vem, o que ela faz, o que se eu tiver essa disposição, eu consigo me permitir entrar um pouco no mundo daquela pessoa e isso melhora demais a comunicação. Tem uma estratégia que até educadores usam, né, educadores parentais usam, que é quando você vai falar com uma criança, você abaixa para falar olhando no olho dela. Isso você pode trazer para outras situações que é realmente eu consigo sair do meu lugar, então sair do meu ponto de vista e vou para o seu, né? Vamos pensar até figurativamente, mas eu vou para o seu ponto de vista, que é a mesma coisa como se eu estivesse, eu estou me colocando aqui então na mesma página que você para a gente olhar da mesma forma, no mesmo lugar. E isso auxilia na comunicação, porque a pessoa sente que você entrou no mundo dela, né? É por isso que a comunicação é tão complicada, porque a gente até tenta, pode existir boa vontade, pode existir disposição, mas a gente primeiro precisa entender que são pessoas de mundos completamente diferentes, mesmo sendo irmãos. São pessoas que foram criadas de formas diferentes, mesmo vivenciando exatamente as mesmas situações. Só se eu e você fôssemos irmãs, e eu tivesse nascido 2 anos antes de você, eu vivi 2 anos sem a Melissa, né? Mas a Melissa, ela nunca viveu sem ter a Raíssa. Então, já são situações completamente diferentes. E se nesse caso que as pessoas vivem a mesma situação, já tem dificuldade de se conversar, imagina de mundos totalmente diferentes, né? Com criações, histórias de vida, cultura. Porque aqui dentro do Brasil, mesmo dentro de São Paulo, se você mora numa zona, na Zona Oeste, e você for olhar lá para a Zona Sul, o extremo da Zona Sul, são situações completamente diferentes que poderiam ser, até poderia falar que são mundos diferentes mesmo, né? Então, por isso que a gente precisa conseguir realmente exercitar essa habilidade da empatia para que essa comunicação funcione melhor. E uma coisa interessante que você falou é da escutativa, que hoje eu acho que é uma coisa que se perdeu muito, né? As pessoas, elas acabam interrompendo demais, acabam cortando o assunto. Às vezes até eu mesmo faço isso no dia a dia, e a gente fala, puxa, a gente acabou desviando o assunto e perdeu o foco daquele objetivo, daquela situação. E assim, a gente acaba se perdendo até numa conversa simples. Total. Existem muitos pontos aí, né, nessa situação. Primeiro de tudo, que a gente tem um texto muito legal, que depois eu até posso te mandar para você compartilhar com o pessoal, que chama Automatismo do Discordo e Concordo.
Então, primeiro de tudo, a gente escuta para concordar ou para discordar. Então, eu não estou te escutando para te escutar, né? Para adquirir alguma outra coisa. Eu estou te escutando para discordar ou concordar de você, né? A gente já está nesse momento de se defender aqui, e isso a gente perde muita coisa, porque eu posso aprender muito com pessoas que talvez tenham uma escolaridade menor do que a minha, ou pessoas muito mais velhas do que eu, ou então muito mais novas do que eu. Aprendo horrores com meus irmãos mais novos, de 15 e 13 anos. E assim, se eu tivesse me colocando numa situação de não, só porque, né, eu sou 15 anos mais velha que vocês, eu tenho mais experiência, eu acabo perdendo um monte de coisa que eles podem me ensinar. Então, tem esse ponto da escutativa aí, que a gente já vem preparado ou para concordar ou para discordar. E tem muito isso de se perder, porque a gente tem tanta informação chegando, tantos canais, né, de informação, tanta notícia que, sei lá, 20 anos atrás, a gente jamais teria acesso, né? Porque coisas que acontecem na Síria, quando que a gente teria tão rapidamente assim essa informação? Aconteceu aquela explosão, onde foi mesmo que aconteceu aquela explosão? No Líbano, foi isso? Líbano. No Líbano, né? Se for nos 15 anos atrás, 10 anos atrás, a gente teria que esperar chegar ou um plantão da Globo ou um jornal para ficar sabendo daquilo. Aconteceu, dali 5 minutos já tem no seu celular, você já recebe no WhatsApp, você já vê no Instagram, você já vê no Facebook, e acabou de acontecer, você já recebe um monte de vídeo, já sabe quantas pessoas morreram, já sabe quantas pessoas... Então, é muito difícil a gente lidar com tudo isso mesmo, e é difícil a gente manter um foco. Mas aí são habilidades que a gente já vai ter que ir desenvolvendo, porque isso não vai parar, né? Aí é uma... Eu estava ouvindo vocês falarem do Todoist, né? E usar algumas estratégias, algumas ferramentas que a gente tem para priorizar tarefas, para conseguir focar, fazer esse movimento de intenção mesmo, de peraí, vamos voltar para o que eu estava fazendo, porque eu me perdi, mas realmente vai acontecer isso sempre. E agora sim, a gente está falando aí com empreendedores, especialmente aí para os empretecos. E por que é importante padronizar a comunicação? Certo. Um ponto muito importante para a gente explorar nisso aqui, da padronização da comunicação, é explorar a coerência. Eu percebo que existem muitas empresas, ou então muitos empreendedores que ainda não estão formalizados, mas estão aí na internet e tudo mais, que perdem um pouco dessa coerência na forma como de olhar para tudo mesmo, de olhar para a comunicação ali no 360 num todo. Então, se você se propõe a ser uma empresa que preza de fato pelo atendimento ao cliente, se eu deixo de responder o cliente, se eu demoro para responder o cliente, se eu não faço um treinamento interno com os meus colaboradores, para que esse seja o foco, eu me perco ali na coerência. Eu até dei um exemplo, quando a gente fez uma live no Sebrae, de uma empresa que eles não vou falar que é uma lanchonete, mas servem comida, né? E eles têm uma forma de se comunicar que pode não ser a que as pessoas gostam, mas eles são extremamente coerentes na comunicação deles. Então, eles são mais assertivos, assim, mais firmes, vamos dizer assim, de, por exemplo, deixar muito claro qual é o ponto da carne, como que eles vão tratar o cliente ali quando vai chegar. E eles fazem até um jogo de humor, assim, né? De falar, por exemplo, de deixar uma lousa na frente do caixa falando, não é para comer aqui. Se você quiser comer, você come, mas eu já te mandei para casa, já te mandei embora. Então é um jogo meio de humor ali que eles carregam, e eles têm isso na empresa inteira. É uma coerência do começo ao fim, assim. Você pode não gostar, né? Você pode querer ir num lugar onde você é tratado com muita cordialidade, com muito afeto em todos os momentos do seu atendimento. Mas eles são coerentes, porque o cardápio
é daquela forma, as redes sociais são daquela forma, os colaboradores que estão ali dentro são também mais assim, eles brincam e tudo mais, mas também tem a mesma linguagem da empresa. Então, existe uma padronização. É necessário que isso aconteça e é preciso também pensar se você está falando tudo o que você precisa que o seu cliente entenda, né? A gente às vezes pressupõe que as pessoas vão entender aquilo que está na nossa cabeça e que, na verdade, eu preciso falar. Então, por exemplo, se eu não aceito cartão de débito, eu preciso deixar isso claro em algum lugar, né? Eu preciso comunicar ao meu cliente que ali eu não aceito cartão de débito, cartão de crédito, enfim. E muitas vezes tem alguns lugares que você chega lá para pagar, a pessoa fala, então, não aceitamos cartão de crédito. Mas aonde estava isso? Onde estava escrito? E se eu tiver só cartão de crédito, como é que eu pago, né? Isso é uma falta de padrão de comunicação. Ou então, eu ter escrito na porta, né? Cliente, seja muito bem-vindo, aqui você vai ser super acolhido, e aí o caixa ou a caixa tá com uma cara fechada, não dá um sorriso, e aí você fala, cadê a coerência desse lugar? Então, é necessário pensar muito em tudo que comunica mesmo, não que está de fato escrito, mas o comportamento dos seus colaboradores, o seu comportamento nas redes sociais, tudo o que comunica com o cliente, né? Tudo o que passa para o cliente alguma informação precisa ter esse padrão. Então, reveja se o seu negócio está padronizado, né? Se tudo que precisa ser falado para o seu cliente está, de certa forma, bem comunicado e bem colocado ali para que ele entenda mesmo, né? Para que ele realmente entenda e não porque você quer que ele entenda. Isso também está muito atrelado à cultura, né? Dentro da empresa. Como é que você tem os valores de dentro da empresa, como é que você lida com o cliente, como é que você trata o cliente, isso faz parte de uma cultura como um todo, né? Exato, e eu preciso saber, né, qual que é a minha real intenção com aquilo. Isso é a base para mim da comunicação, que é qual é a minha real intenção quando eu vou fazer um post no Instagram, ou então quando eu vou treinar os meus colaboradores, o que que eu espero daquilo, né? Porque se eu fizer só por fazer, ok, eu estou cumprindo um protocolo, mas talvez o meu resultado não seja 100% garantido, porque eu não sei de fato qual é a minha real intenção. Então, é necessário pensar, né? O que que eu quero passar para o meu cliente? O que que eu quero que ele olhe para a minha empresa e ele veja, né? Como que eu vou transpirar de todos os lugares essa minha intenção, né? Esse meu objetivo aqui dentro da empresa. E isso para tudo. Quando eu vou escrever um e-mail, se eu não paro para pensar em qual é a minha intenção por trás daquele e-mail, eu acabo talvez sendo mal entendida, ou então volta uma resposta atravessada, e aí eu falo, por que que isso aconteceu? Mas é que às vezes a minha resposta, a minha primeira, né, interação, ela foi carregada de uma intenção que eu nem tinha consciência que eu tinha, né? Foi agressiva, ou foi até um pouco, né, sarcástica, e às vezes eu quero dar uma cutucada na outra pessoa, então eu tô com aquilo intencionalmente na minha fala, mas aí quando eu recebo uma resposta, eu de alguma forma me magoo. Deixa eu só pegar, sai um pouquinho do empreendedorismo, mas só para eu dar um exemplo bem claro desse negócio da intenção. Teve uma vez que já estou trabalhando aqui presencialmente no Sebrae desde 13 de julho, né? E vieram algumas pessoas para a gente trabalhar juntas. E eu sou, assim, insuportavelmente feliz de manhã. Eu dou bom dia para todo mundo, eu dou risada para todo mundo. De noite, não, eu viro uma pessoa mal-humorada. Mas de manhã, eu sou insuportavelmente feliz. E tem algumas pessoas que não, né? Tem algumas pessoas que são mal-humoradas pela manhã e bem-humoradas pela noite. E aí, uma vez a gente estava em pouquíssimas pessoas aqui no Sebrae, chegou uma colega de trabalho e um colega de trabalho virou para mim e falou assim: ah, ela tá mal-humorada hoje. E aí, eu, com a minha insuportabilidade de bom humor pela manhã, eu virei para ela e falei: bom dia, fulana! Qual era a minha intenção com esse bom dia? Não foi dar bom dia.
foi de cutucá-la, porque eu sabia que ela estava mal-humorada. Eu fui pentelhá-la, foi essa a minha intenção. Não estava claro para mim naquele primeiro momento, mas foi um tipo, olha como eu estou bem-humorada, por que você não está bem-humorada pela manhã? Qual foi a resposta que ela me deu? De quantos bons dias vocês precisam para ficar feliz? 1, 2, 6? Pode falar que eu falo. 6 bons dias para vocês ficarem felizes. Levei uma má resposta. Só que se eu tivesse sido, né, menos pentelha e mais assertiva na minha primeira fala, eu não teria levado aquela má resposta. Aí eu comecei a dar risada e falei, bem feito para mim, que eu que fui cutucar. Eu sabia que ela estava mal-humorada, eu não precisaria ter ido lá cutucá-la, né? E às vezes a gente faz isso em todos os momentos. A gente dá uma resposta mais atravessada para o cliente, às vezes obrigada pelo seu feedback, né? Só que a nossa intenção é que a gente está xingando ele mentalmente. E ali aquele obrigado pelo seu feedback vem carregado de má vontade. E o cliente sente isso. Então a gente precisa tomar muito cuidado e prestar muita atenção na qual é a nossa real intenção por trás das nossas falas, porque às vezes é mais bonito falar aquilo que você quer, né, de um jeito mais assertivo, obviamente. Eu não vou brigar com o meu cliente quando ele me der um feedback negativo, eu preciso pensar e deixar a raiva, né, passar e conversar de uma forma legal com ele, mas sem dar uma resposta que fala uma coisa, mas na verdade quer dizer outra, fica feio. Não, até complementando aí do que você está falando, a gente tem também a comunicação não verbal, né? O corpo fala, a gente não fala simplesmente, às vezes a ironia é um pouco do contrário, né? A gente fala uma coisa querendo dizer outra, né? Então, como é que essa comunicação não verbal funciona na prática? Olha, 93% da nossa comunicação é não verbal. Só 7% tá no que a gente fala de fato. Mas 93% é nisso aqui, né? Na mão. Então, por exemplo, quando eu tô fazendo muito assim, é porque eu tô mais tranquila, então eu tô mais solta. Se eu tivesse mais aqui, né, mexendo aqui na mão, eu estaria me mostrando que eu tô nervosa. Ou então a gente tem uma mania, né? Mulher tem muito essa mania de ficar mexendo no cabelo muito, arrumando. É uma outra forma de mostrar um certo nervosismo. Então eu posso até estar falando com toda a segurança, mas se eu tenho esses trejeitos, a pessoa que está me lendo, né, que está me lendo completamente, está me ouvindo, mas também está me lendo porque está me enxergando, começa a perceber que tá, não tá tão segura no que tá falando, tá mais insegura. Então eu preciso prestar muita atenção nessa minha comunicação não verbal. Primeiro, como eu me posiciono, né, para o meu cliente. Então, não só para o meu cliente, quando eu digo, é cliente interno e cliente externo, não só o seu cliente mesmo final, mas também o seu colaborador, sócio, fornecedor, enfim. Mas também perceber o contrário. Qual que é a comunicação não verbal do meu cliente para mim, então do meu colaborador para mim. Eu consigo eu tenho alguns livros que indicam isso, mas tem vários vídeos na internet mostrando como que você faz essas leituras. Então, se você está conversando ali com o cliente, por exemplo, você vai apresentar uma proposta. E aí você falando, a pessoa ela tá com o pé virado para a porta e meio assim já, sabe? Tipo, querendo sair, não adianta. Essa pessoa ela tá fechada para o que você tá falando. Então não adianta falar com ela naquele momento, porque você só vai gastar o tempo dela. Talvez ela tenha até uma negativa maior para te dar, porque ela tá totalmente fechada. Então é legal quando eu leio isso e falo, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos deixar já engatilhado para conversar num dia que, né, você tiver um pouquinho mais de tempo, porque eu tô percebendo que você deve estar atrasado, enfim. Mas é legal fazer toda essa leitura mesmo, se a pessoa está desviando muito o olhar, se ela está olhando muito, sei lá, para o celular ou para o relógio, enfim, eu percebo que a pessoa não está ali. Então, se eu preciso falar alguma coisa muito importante para ela naquele momento, vou gastar meu tempo, né? Eu não vou conseguir captá-la de alguma forma. E tem outras coisas também, assim,
se você serve comida, ou se você serve alguma coisa, né, que a pessoa vai provar e tudo mais, você ficar olhando de longe para ver como que o corpo dela responde àquela sensação, né? Então, tava vendo esses dias, tava observando pessoas comerem torta, uma torta da cafeteria do meu namorado. Então, eles estavam lá e eu tava de dentro olhando, experimentava a torta e fazia assim. Não precisava falar, olha, eu gostei da torta, foi muito legal, foi muito gostosa a torta que eu acabei de comer, mas só de você observar que a pessoa ela faz assim com o corpo inteiro. Então, você percebe que, poxa, gostou, né? Achou a torta boa. Então é isso, é você estar atento a todos os movimentos que a pessoa faz e também, principalmente, das negativas, né? Então, se essa coisa da pessoa saindo, querendo sair, ou então um olhar meio desfocado, porque talvez ela esteja com pressa e não quer que você explique para ela tudo ali naquele momento. É importante sacar, porque aí tá muito da empatia, né? Tá muito onde eu vejo o que a pessoa tá querendo ali e eu consigo trazer uma comunicação mais assertiva para ela naquele momento. E tem uma coisa que o pessoal fala muito, que é a técnica de espelhamento, o rapport, né? Que você também consegue transformar essa comunicação não verbal e também trazer o cliente, criar essa empatia também com a linguagem corporal, né? Com a linguagem corporal, sim. Você, de certa forma, mimetizar, né? Essa linguagem não verbal da outra pessoa para gerar essa empatia, né? Então, olha lá, tô mimetizando, Eugênio, talvez trazer um pouco fazer isso para que seja esse espelhamento mesmo, assim, de como que a gente consegue entrar nessa mesma órbita ali para eu conseguir essa interação maior. Estou estudando um pouco mais sobre isso, ainda não consigo falar muito bem disso com toda a segurança, mas é um assunto que é muito interessante e vale a pena mesmo investir um tempinho nisso e não só tomar cuidado para não virar tudo muito robótico, né? Porque, por exemplo, tem uma linha de estudo que eu gosto muito que é a comunicação não violenta. Mas eu percebo que algumas pessoas robotizaram a comunicação não violenta, né? Então parece que eu preciso falar igual um robozinho para que as pessoas me entendam. Mas aí eu perco toda a minha autenticidade. Cadê a minha real autenticidade, a minha real verdade por trás daquilo? Então, só tomar esse cuidado para virar uma ferramenta, né? Mas não virar um robozinho que você perde a sua autenticidade só para conseguir mimetizar ou para conseguir falar seguindo os passos de olha como eu estou me sentindo, enfim, é interessante estudar só para colocar ali no dia a dia. Tá, bacana. Agora sim, a gente falou do presencial praticamente, né? Dessa linguagem por aí afora, mas a gente também não pode esquecer do mundo online, porque tem muita coisa conectada aí. Então, como é que a gente explora essa comunicação no online? Isso é um desafio muito grande, porque a gente perde muito de todas essas sutilezas, né, do presencial. Então, e também a gente tem alguns problemas ainda maiores de geração, por exemplo. A forma como minha mãe se comunica no WhatsApp e a forma como eu me comunico e a forma como meu irmão se comunica é totalmente diferente. Então, a gente vai criando abismos ainda maiores, né, na comunicação, porque um joinha para uma pessoa pode ser tipo, ok, concordei com você. Para outra pessoa putz, tá me ignorando, porque Amanda, tá bom, joinha para você. O mesmo emoji, né? Vamos dizer assim, com duas interpretações totalmente diferentes. Esses dias eu estava ouvindo um podcast
E uma das apresentadoras do podcast estava falando, gente, para de ler coração amarelo como forma de, porque eu não amo você o suficiente, eu não te entrego um coração vermelho, eu te entrego um coração amarelo, é menos amor do que um coração vermelho. Onde vocês viram isso? Quem que disse isso? Aí uma outra falou, quando eu mando coração amarelo é menos amor do que um coração vermelho. Mas para essa pessoa é menos amor, mas não é para todo o resto da população, né? Então, realmente, essa comunicação aí online, ela é um problema quando eu vou postar um conteúdo, ou fazer um vídeo, ou então escrever um texto ali no Instagram, por exemplo, né? Vamos usar uma das redes aí que é uma das mais famosas hoje em dia e que vários empreendedores vêm usando. Eu tô passando um ponto, né? Um pedacinho do que eu sou, do que a minha empresa é. Então precisa tomar um cuidado muito grande e tentar, de alguma forma, você se blindar desse tipo de situação. Então, por exemplo, se você posta sobre algum produto seu, tenta dar todas as informações ali, ou então abre uma abinha ali no destaques para explicar certinho como que a pessoa pode ter acesso a esse produto, ou então deixa um canal muito aberto de comunicação para você explorar melhor isso, porque muitas vezes eu não escrevo, né? Eu não coloco ali o que está aqui na minha cabeça, que é do óbvio, né? Que o óbvio às vezes precisa ser dito. Muitas vezes tá óbvio para mim, mas não é óbvio para o Eugênio, não é óbvio para a Melissa. Então eu preciso deixar aquilo claro. E é importante explorar todas as ferramentas que o Instagram tem. E o que eu recomendo é monta e pergunta para outras pessoas, valida antes. Então, chama um amigo, uma amiga, mostra para a família e pergunta se a pessoa entendeu o que ela precisa fazer para comprar aquele produto, por exemplo, ou então entendeu o que você está vendendo, qual é o seu serviço, entendeu a sua intenção naquele post, porque quanto mais eu faço isso, mais eu vou aprendendo como me comunicar e erro sempre vai ter. Sempre vai ter alguém reclamando, sempre vai ter alguém entendendo outra coisa, não fazendo essa coisa maravilhosa que é a interpretação de texto, né? Mas algumas pessoas têm um pouco mais de dificuldade mesmo, e a gente precisava treinar isso muito, porque a interpretação de texto é muito vida, mas tem muitas pessoas que vão interpretar de outra maneira, e assim, a gente precisa lidar com essas consequências do que a gente perde no online. Então, tomar bastante cuidado, deixar tudo muito certinho ali, tentar fechar todos os buracos possíveis de comunicação e pensar muito, muito bem em o que vai ser falado, porque na internet as coisas permanecem, né? Então, eu preciso realmente exercitar bastante o bom senso, dar uma pesquisada antes para quando se for se posicionar de alguma forma, né? Falar alguma coisa que talvez seja um pouco mais polêmica, prestar bastante atenção nisso, porque aquilo se perpetua. Alguém vai lá e tira um print, não adianta mais apagar, não adianta mais, né, tentar excluir, aquilo vai estar perpetuado de alguma forma. Então, vamos tomar bastante cuidado com isso, bastante cuidado com esses canais de comunicação, porque às vezes desculpa, né, pode realmente não conseguir sanar todas as consequências do que um post, às vezes sem pensar, foi para uma empresa. Tem que tomar bastante cuidado com isso. Uma coisa que eu sofro muito com o WhatsApp é o maldito corretor. Que às vezes você escreve alguma coisa, e eu acho que todo mundo já passou por isso, você escreve alguma coisa e vai outra num sentido totalmente diferente, todo atrapalhado, e sai aquela coisa assim, você fala, meu Deus. E às vezes a pessoa você não teve tempo nem de apagar, nem de editar qualquer coisa e já foi, né? A pessoa já leu e boa. Sabe uma estratégia que eu uso? Eu acho que as pessoas não gostam muito, porque fica um monte de mensagem quebrada. Mas ao invés de eu mandar uma mensagem grandona, eu mando, oi, tudo bem? E aí eu vou quebrando, assim. E aí fica mais fácil eu conseguir corrigir, né? Porque eu tô lendo os quebradinhos mesmo. Mas não deve ser legal para quem recebe, porque ao invés de receber uma mensagem só, recebem 5. Né?
Eu fico doido com isso, viu? Mas Eu fico Raíssa, doido com essa. Não me mandem WhatsApp. você sabe que eu releio e leio algumas vezes, entendeu? E só complementando o que você falou da intenção, a intenção é interessante, às vezes a gente não consegue identificar a nossa intenção, mas a gente consegue identificar o que a gente está sentindo. Então, se a gente está com raiva, se a gente está ansioso e tem que responder alguma coisa, espera uns 5 minutinhos, vai beber uma água antes, entendeu? Porque evita essas coisas que você falou aí, principalmente no online. Ah, falou mal de mim aqui, vai lá e publica, né? E aí depois acaba se arrependendo, né? Então, assim, a intenção às vezes a gente não consegue identificar, mas a gente sabe o que a gente está sentindo. Não dá para A saber. gente sabe, sim. A gente sabe. Se a gente para pra pensar, a gente sabe. A gente está irritado, a gente quer esganar às vezes a pessoa, né? E faz aquele comentáriozinho, né? Obrigado, mas na verdade, né? Tá querendo assim, cutucar, né? Segura um pouco, toma uma água e depois você vê, vou mandar mesmo ou não? Tá pensando bem, não vou mandar mais nada não. E vai fazer alguma coisa de útil, entendeu? Aí você tem que assistir a live do Inteligência Emocional que tá lá no Instagram com a Raíssa também, viu? Tem conteúdo Raíssa lá. é muito boa. Porque esse filtrinho aí dos 5 minutos, Eugênio, é total a inteligência emocional, né? Agindo, né? Deixa aqui eu ver se realmente vale a pena, ou então entender o que eu tô sentindo para falar, bom, né? Como que vai estar carregada essa mensagem, né? Como que vai estar poluída essa mensagem? Porque tem um exercício que eu gosto muito que chama coluna esquerda, que é você limpar o lixo tóxico de uma conversa difícil, mas é também você entender quais são os seus sentimentos e as suas necessidades quando você está conversando com aquela pessoa. Porque muitas vezes, ou a gente despeja o lixo na pessoa, né? Ou então a gente guarda. Porque, não vou falar não, porque não vale a pena, e a gente guarda. E aí o lixo fica aqui preso. E aí as duas situações, elas não são interessantes. Então, quando eu faço esse exercício de pegar um diálogo ou uma conversa que é difícil, que está ali encrespada, e faço essa leitura na coluna esquerda de tudo que eu senti ali, de tudo que tá, todos os meus julgamentos em relação àquela pessoa e tudo que eu queria falar para ela, eu consigo, num próximo diálogo, trazer mais essa minha necessidade mesmo e acolher um pouco mais essa pessoa, né? Porque às vezes a gente fica com raiva, mas aquela pessoa também tá com raiva, de certa forma, né? Você percebe que você também tá sendo cutucando, a pessoa tá te cutucando de volta, e aí fica uma luta, vira um debate, que não é um diálogo, né? Debate são as pessoas se engalfinhando mesmo. Por exemplo, debate político. Não existe diálogo político na televisão, né? Existe debate porque as pessoas querem mais ver o circo pegar fogo. Agora, diálogo é quando você abre espaço mesmo, tem a disposição de ouvir o outro e de falar mesmo o que você está sentindo. É o conflito ali, a discórdia, porque muitas vezes a gente não vai concordar, mas a gente está disposto a se entender e se comunicar mesmo, se conectar de alguma forma. Eu falo, às vezes aqui em casa, eu chego, minha esposa chega, e a gente faz 2 monólogos. Ela fala do assunto dela, eu falo do meu. E a gente se entende. Aí eu falo assim, rapaz, e se eu fizer... Como é que faz para fazer um diálogo? É muito simples. Você primeiro. Se estiver irritado, ansioso, não dá certo. Então, eu sei que inteligência emocional é outro assunto, mas dependendo do que você está sentindo, você não consegue escutar o outro. Entendeu? Porque sua mente está lá virando. Então, eu me propus e é bem interessante. Porque você cria uma personalidade mais agradável. É bem interessante. Né? Demais. Demais. Você deixa Adorei de fazer isso, 2 monólogos. São 2 monólogos. Eu falei, rapaz, eu não lembro do que ela falou e com certeza não lembro do que eu falei, entendeu? Então, vamos deixar de fazer 2 monólogos e vamos realmente praticar o diálogo. Entendeu? Exatamente. Você fala e depois eu falo, você fala, eu te escuto, depois eu falo e você me escuta, entendeu? E se a gente não está conseguindo fazer isso, vamos conversar muito claramente de, agora a gente não está conseguindo conversar sobre isso. Vamos deixar para conversar daqui a pouco? Porque agora não está rolando. A gente precisa aprender a fazer isso também, né? Teve uma vez que perguntaram para mim assim, como que eu consigo lidar com alguma informação que meu colaborador trouxe ali na mesma hora?
Mas por que você precisa lidar na mesma hora, né? A pessoa precisa entender que você tem o seu tempo. Então, se vem uma pessoa com um pedido que às vezes vai te pegar ali na boca do estômago e vai te deixar com raiva, você não precisa responder naquele momento. Você fala, ó, você consegue esperar, sei lá, 2 horinhas, ou então no final do dia para eu te responder, que aí você processa aquilo ali dentro, né? Você entende melhor quais perguntas você quer fazer para aquela pessoa, você consegue entender melhor o que você está sentindo com aquele pedido ou com aquele feedback que a pessoa te deu, para você processar melhor e ter uma conversa mais limpa mesmo, onde você está aberto a dialogar. A gente não precisa conversar tudo na hora, né? Existe essa necessidade, às vezes, não, vamos resolver. E às vezes você vai para resolver, mas na verdade tem um monte de conflito ali mal resolvido internamente, não é nem só com o outro, né? Internamente, e eu vou despejar na outra pessoa e vice-versa. E aí não vai resolver absolutamente nada, vai só piorar. Vai ter só mais um problema para resolver mais para frente, né? Mas gostei demais desse 2 monólogos, Eugênio. Vou colocar aqui, se você me permite, vou colocar agora no meu. Tá permitido. Muito obrigada. Para estimular o diálogo, tá, Raíssa? A gente fala dos 2 monólogos para estimular o diálogo verdadeiro. Sim. Entendeu? Para sair, porque 2 monólogos não são um diálogo, né? Não, cada um falando de um assunto completamente diferente, entendeu? Muito bom. Eu falo de um assunto, ela responde com o assunto dela. Depois eu falo outro assunto, responde com o assunto dela. E inteligência emocional e comunicação tá super interligado, porque as duas falam muito dessa autorresponsabilidade, né? De eu entender essa parte da intenção mesmo, do que eu tô sentindo e de qual é o meu objetivo. E muitas vezes quando eu falo de inteligência emocional e quando eu falo de comunicação, as pessoas já ligam um botãozinho e falam, tá, mas como eu consigo lidar com uma pessoa que não consegue falar sobre os sentimentos? Ou então, como eu consigo lidar com uma pessoa que tem uma comunicação totalmente agressiva? Vamos primeiro olhar para a sua comunicação, para a sua inteligência emocional, e aí depois a gente abre espaço para o outro, porque será que a sua comunicação tá tão redondinha assim, né, para você já querer olhar para outra pessoa e resolver a comunicação da outra pessoa? Porque quando a gente pensa nisso, a gente está querendo muito que a pessoa fale exatamente aquilo que eu quero que ela fale. E aí eu tô falando sobre mim, eu não tô falando da outra pessoa, né? Quando eu quero que o Eugênio fale aquilo que eu quero que ele fale, eu tô falando única e exclusivamente das expectativas da Raíssa, e eu não tô olhando para o Eugênio, né? Então, eu preciso fazer esse exercício constante de o que estava aqui por trás, o que estava atrás desse meu comportamento, dessa minha fala meio enviesada, que, como a Eugênio trouxe muito bem, a gente sabe, às vezes a gente só não consegue conectar na hora, mas só pensar uns 3, 5 minutinhos e botar, né, realmente uma energia naquilo que a gente sabe, o que está ali por trás. Verdade. E funciona, viu, Raíssa? Funciona. É muito bom. Quando a gente passa, tem 2 intenções que eu gosto de abordar. Uma intenção com C cedilha, que é o objetivo naquilo, e a intenção de intensidade, né, com S, que é a intensidade que eu coloco naquilo, a energia. E quando eu coloco a intensidade no meu processo, né, de escuta de mim mesma e depois de escuta do outro, e também percebo quais são as minhas intenções, funciona muito. As minhas conversas, elas passam a ser muito mais eficientes, né? Elas começam a ter um resultado muito mais positivo. Não quer dizer que todas as conversas terão resultados positivos, mas quer dizer que eu vou estar muito mais consciente naquela conversa, naquela comunicação, naquela forma que eu estou me comportando, porque comunicação também, o comportamento é comunicação também. Então, eu preciso, quando eu começo a ligar esses 2 botõezinhos aí, fica muito mais fácil de saber aonde eu vou chegar. Agora, já mudando completamente de assunto, vamos falar do óbvio. Por que o óbvio muitas vezes precisa ser dito? Tem
uma história que fala muito, são aquelas lendas, né, da administração, que é legal falar, mas provavelmente talvez alguém já tenha aqui ouvido, só que é muito legal para exemplificar do óbvio, né? Existiam duas marcas de batatinha frita, tipo batatinha Ruffles, Lay's, enfim. E aí, uma delas vendia muito mais do que a outra, e vendia muito mais, até que o dono dessa empresa que vendia muito mais começou a perceber que as vendas tinham caído absurdamente. E aí eles foram lá checar, e a concorrente tinha colocado na embalagem: não possui colesterol. E aí, colesterol, ele tá ligado à gordura animal e não à gordura vegetal, né? E a batata, ela não tem gordura animal, ela só tem gordura vegetal. E aí começou a vender muito mais porque ele colocou essa informação na embalagem. E aí ele falou assim, mas como assim, né? A nossa também não possui. E aí eles tentaram reverter e colocaram na embalagem deles também, mas aí já tinha perdido o timing e a outra começou a vender muito mais e se tornou a primeira marca do mercado. E aí, isso quer dizer o quê? Que às vezes o óbvio ele precisa ser dito porque muitas pessoas não conhecem todas as potencialidades do seu produto, tudo que você faz. Então, por exemplo, a gente estava trabalhando agora com um grupo de arquitetos e a gente falava muito isso para eles, né? A linguagem de vocês é muito diferente de uma linguagem de uma leiga, porque eu sou completamente leiga no ramo de arquitetura e engenharia. Não entendo bulhufas. Eu não sei a diferença de um piso para um azulejo. Eu não sei. Se você falar, é tudo porcelanato, eu vou falar, beleza, é tudo porcelanato, porque eu não conheço. Então, para mim, qualquer informação vai ser uma informação que pode ser muito óbvia para quem tem aquela informação há muito tempo, né? Para mim, que sou leiga, vai ser uma informação importante. Então, a gente precisa tirar dessa ideia de que as pessoas sabem a mesma coisa que eu sei, né? Então, eu não preciso passar todo o conteúdo que eu tenho, porque às vezes uma frase que eu traga, um pensamento que eu traga pode ser uma coisa nova para outras pessoas, ou então uma informação básica do meu produto é uma informação muito importante. Então, é bem importante a gente desmontar isso do que eu sei e não me usar de base de conhecimento para o que o meu cliente tem, né? Então, deixar muito claro que o óbvio, sim, precisa ser dito e precisa ser dito várias vezes, inclusive. É importante bater bastante nesse ponto, assim, de trazer as qualidades do produto, ou então o que você faz mesmo, falando beabá ali da coisa. No Instagram existe muito essa possibilidade de você fazer esses videozinhos, ou então alguns tutoriais muito simples e deixar ali no destaque e sempre trazer isso à tona ali para que os seus clientes tenham acesso a essas informações. Então, isso para mim é muito difícil também isso, né? Porque não é fácil, não é simples você falar o óbvio, mas é muito importante que ele seja dito e redito e batido bastante nessa tecla sempre. Tanto é que a gente estava comentando aqui outro dia, às vezes a pessoa tem tanto conhecimento, tanta informação, que aquilo é uma informação banal, mas às vezes chega aqui, nem todo mundo está por dentro daquele assunto, sabe o que significa uma sigla, alguma coisa assim, e é bacana essa interação, porque às vezes o leigo ele acaba perguntando, vem aquela perguntinha, mas o que significa isso? E aí traz à tona que a pessoa, assim, para ela é óbvio, mas para os outros não é tão óbvio assim. Exatamente. E sabe uma coisa que a gente perde, Mel, nisso? É que muitas pessoas têm receio de perguntar, porque não querem mostrar que não sabe.
E aí o seu conteúdo ele fica capenga, né? Porque eu tô falando uma coisa aqui para você e aí você não entendeu um ponto ali, mas tem receio de perguntar, porque o não saber, né? O se mostrar ignorante em alguns assuntos é feio, né, perante a nossa sociedade. Então, eu falar, eu sou completamente ignorante em arquitetura, as pessoas falam, não fala assim, porque está se chamando de ignorante, mas, gente, eu sou ignorante não vou saber de tudo, não tem como a gente saber de todas as áreas da vida, né? E aí as pessoas têm receio de perguntar para não se mostrarem ignorantes naquele ponto. E aí o seu conteúdo fica capenga, porque eu falei, as pessoas não entenderam e aí a comunicação ela não existiu. Aí de novo a gente volta para aquele assunto de não adianta eu estar aqui, vira um monólogo, porque eu só estou aqui falando, a outra pessoa só estou jogando, a pessoa que era o meu foco, né, não captou e aí a comunicação de fato ela não existiu, só foram palavras aí jogadas ao vento mesmo e não teve essa conexão. Raíssa, a gente está aqui chegando no finzinho já do nosso encontro. Em nome aqui dos Empretecos, quero muito agradecer aqui. Eu sei que a gente está fora do teu horário de trabalho, mas assim, se pudesse, continuava aqui esse bate-papo, que é muito gostoso ficar conversando aqui com você. A gente passaria aqui horas conversando, mas queria que você deixasse aí seus contatos também, que você falasse aí do curso também que vocês estão lançando no Sebrae. Beleza, eu tenho 2 recadinhos. Além do de inteligência emocional, do presencial, ele vai ser dia 23 de outubro, às 9 horas. Mas aí, se você. Eu vou passar também, vou deixar aqui no chat o meu e-mail. Sexta-feira. Isso. E aí vai ser pela manhã. E ele tá super. Ai, passou errado aqui. Meu teclado, ele tá com um problema. Mas ele tá super concorrido, porque como a gente está ainda, né, na pandemia, as salas elas não podem ser lotadas como eram antes. Então a gente só pode colocar 15 pessoas, 18 pessoas agora nas salas. Então só tem 18 vagas, é gratuito, então para quem quiser vai ser bem legal, vai ser uma oportunidade de fazer uma cocriação com o Sebrae, inclusive, porque como é um produto novo, ele ainda está nessa fase também de receber inputs e repensar ferramentas, então é um momento muito gostoso para o cliente também participar desse processo aí de cocriação. E também a gente vai ter um evento do dia 26 a 30/10 de empreendedorismo feminino. Então, são muitas palestras, são 8 palestras com encerramento, então 2 palestras por dia, uma que começa às 4 horas e outra que começa às 6. Depois eu te mando a programação, Mel, para você divulgar. Mas são temas de tabus financeiros, da parte de síndrome da impostora, que sofremos muito com isso. Alguns exemplos de empreendedorismo feminino que são interessantes de explorar. Empreendedorismo e maternidade, como conseguir colocar realmente ali na prática esses 2 papéis tão importantes e ainda dar conta de ser mulher e esposa, enfim, dar conta de todos esses papéis, gestão do tempo. Então tá um chuchu a programação, várias convidadas muito especiais e tudo gratuito também. Então vale muito a pena. Vai ser um esquenta pro mês que é do empreendedorismo feminino, que é o de novembro, né? Novembro é o mês do empreendedorismo feminino, então vai ser um esquenta para esse mês. E as minhas redes estão aí, se vocês quiserem acompanhar. Estou nesse processo de começar a produzir mais conteúdo, de me expor um pouquinho mais, mas a impostora ainda é forte por aqui, viu? Podia compartilhar bastante, viu? Tranquilo. A impostora ainda é forte aqui, viu, Eugênio? Mas eu tô tentando lutar com ela. Você vai conseguir, Raíssa, porque o conteúdo é muito bom. Obrigada. Os já tem 2. A live do Instagram e daqui a pouco a gente vai subir esse conteúdo de hoje. Então, ótimo, muito bom. Exatamente, eu preciso cortar, pegar alguns pedacinhos e cortar, acho que seria legal. Vamos ver.
A Raíssa, Tô bem. muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Raíssa. Muito obrigado mesmo, Raíssa. Muito legal, Raíssa. Agradeço. Valeu. Muito legal. Eu que agradeço, gente. Vocês são muito queridos, podem me chamar sempre que eu gosto. O que eu gosto dessa vida é de falar, então podem me chamar. Comunicação. Comunicação. Não é escutar, falar? Tá bom. Escutar eu gosto também, viu, Eugênio? Eu falo que eu mesmo? sou uma terapeuta sem ser. Pô, me ensina aí, Raíssa. Eu faço muito monólogo. Ah, eu sou boa do monólogo também, mas é só, às vezes é bom. Aí eu ouvi esses dias, rapidinho, ó, aquela que já quer ficar conversando, né? Uma historinha do que chega uma mulher e fala assim: ah, eu queria discutir menos com o meu marido, né, para um monge. Aí o monge fala assim: coloca aqui essa água na boca, mas não engole. Aí você chega na tua casa, aí no outro dia. Boa. Ela falou, mas o que tem nessa água? Porque eu realmente não discutia. Ele falou, então, é porque você não conseguiu falar, por isso que você não discutiu. Boa. Só ouviu, né? Sério. Muito boa. Essa história está num livro, Raíssa. Está num livro chamado Nosso Lar. Ah lá, não sabia. Esse eu vou até anotar é? aqui para eu poder ler depois. Uhum. O Robson está elogiando aqui, Raíssa. Robson, se quiser abrir a câmera e dar um oi aí para todo mundo. É que às vezes a gente está dentro Fica à vontade. de situações. Tem gente que às vezes não dá. Deixa eu tirar uma foto. Não, peraí. Parabéns, Raíssa. Obrigada, gente. Foi excelente. Opa, agora o Robson. O Robson apareceu. Aí. Tira a foto aí. Oi, Robson. Uma foto, então. Aí. Peraí. Quer fazer uma cara bonita. Eu estava ouvindo a live aqui, mas eu estou estudando, estou fazendo uma prova aqui online também, estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Então, eita, como é que você consegue? Porque eu estava olhando para outra coisa, mas ouvindo as histórias aí. Parabéns, Raíssa. Muito bom mesmo. Obrigada. Tá vendo? Depois fala que mulher que é multitarefa. Eu não consigo fazer isso de jeito nenhum. Parabéns, Robson. Eu fiquei ouvindo a live e tentando desbloquear meu celular aqui. Eu acho que estou quase conseguindo. Então... O Paulo tá nessa saga do celular. Boa sorte, Paulo. Ih, Raíssa, já escuta esse negócio. Ou eu vou conseguir desbloquear ele, ou ele vai ter um encontro com a parede e você... Não, Paulo, essa não é solução. Uma comunicação não violenta com o celular. Com o celular, né? É, Eu ia brincar, depois de tudo que a gente aprendeu e tal, né? Vou tacar na parede. Comunicação não violenta, comunicação às vezes não violenta. Às vezes é uma boa catarse, viu? Não tacando em ninguém, tacando só na parede. Não. Se eu fizer isso, ainda apanho da filha, que é a herdeira do celular, tá doida para herdar o celular. Tadinho. Mas eu acho que ele vai ter que ir para assistência técnica mesmo, comprar um novo. Aê, finalmente! Ó, Santa Ifigênia tá aqui bombando já, viu? Né, Mel? Finalmente vai para assistência técnica. A gente tem um projeto junto, viu, Raíssa? A gente ouve bastante, a gente se comunica bastante, Raíssa. Nós três, o Mel, o Eugênio, estamos sempre juntos. E o Maurício estão tirando um barato. Tô percebendo. Ó, o dia da criança foi ontem, eu não ganhei presente nenhum, viu? Só lembrando. Fica a dica. Fica a dica. Gente, muito obrigada, viu? Ótima noite para vocês, ótima semana aí. Quem agradece somos nós. Parabéns, Raíssa, novamente. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigada, boa noite, um beijo. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau.